versículo 15. Não vou ler o capítulo todo, mas o capítulo é completamente importante para nós. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Mas, se vos parece mal servir a Yahvé, o Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Se aos deuses, aos quais renderam culto vossos pais no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha família serviremos a Yahvé, Deus. Vamos dizer juntos essa parte B. Eu sei que você já leu isso, já ouviu muitas pessoas falarem. Nós precisamos, irmãos, eu sei que também um outro erro muito grande desse versículo é as pessoas não lerem o início dele. Mas o nosso querido Josué está falando com Israel de primeira mão. Vocês têm muitos deuses aqui. Vocês vão escolher os deuses que vocês quiserem, mas eu quero dizer uma coisa: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então nessa noite nós vamos ler mais uma vez. Leia na sua versão, não tem problema. A minha versão é mais arcaica. Mas eu e a minha família serviremos a Yahvé, Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glorifique o nome do Senhor. Que seja nesses 2 dias uma verdade em nosso meio. Que seja nesses 2 dias uma verdade que nós vamos carregar. Aleluia. Podem assentar, meus queridos. Quero pregar a palavra do Senhor com a permissão do Espírito Santo. Estamos já há algum tempo praticando essa escola. E ela, aos poucos, o Senhor está nos mostrando os verdadeiros significados dessa escola. E esse ano de 2021 parece que ela fica mais amadurecida. Porque o que nós pensamos que é um Shabat, pode ser muito mais abrangente a partir de agora para você e para mim. Nós vamos ministrar a respeito de Bet Shalom, uma casa de paz. Nosso culto público enfraqueceu. Quando eu falo de culto público, eu estou falando desse culto aqui. Ele enfraqueceu muito com o decorrer dos anos. Eu sempre falo para vocês de 50 anos atrás, eu não conheci os 50 anos atrás, mas eu conheço a história dos 50 anos atrás da Igreja de Jesus no Brasil. E eu percebi que o principal motivo do enfraquecimento do culto público, do culto coletivo, foi porque os crentes transformaram o culto de domingo à noite nos templos, como o único tempo para cultuar a Deus durante a semana. Eu não quero aqui perguntar, mas eu sei que muitas pessoas aqui nessa noite, aos que estão nos assistindo através da internet, muitas pessoas têm uma vida prática de devoção uma vez por semana. E o pior, no culto de domingo à noite. E então, 1 Timóteo
para resgatar o temor de Deus, começamos, depois da nossa preocupação em perceber que os nossos cultos estavam enfraquecidos, de temor. Eu acho que vocês se lembram, nós temos no máximo 2 horas de culto, e olha que isso é um culto imenso. Muitos pastores amigos nossos dizem, vocês têm 2 horas de culto? Uau! A gente começa aqui o culto 5h30, 6 horas no máximo, e vai às vezes até às 9. Então nós temos um bom tempo, podemos dizer assim, para aqueles que não cultuam. Mas nós percebemos, e vocês já perceberam, nessas 2 horas da sua vida para cultuar a Deus, tudo que você faz na igreja. Quantas vezes você se levanta? Quantas vezes você vai ao banheiro? Quantas vezes você deseja tomar água? Eu não estou falando só de crianças, estou falando de adultos, que não tem nenhum problema de rins. A nossa intenção de começar a escola do Shabat, eu queria que vocês começassem a compreender maior, de forma mais elevada. Não temos nenhuma intenção de conduzir vocês ao judaísmo. Mas é impossível falar de temor sem falar dos princípios do Antigo Testamento. E se os 10 mandamentos funcionam, por que arrancamos um, que é o Shabat? Não adulterar, funciona. Não adorar outros deuses, funciona. Honrar pai e mãe, funciona. Todos funcionam, só não funciona para os cristãos, protestantes e evangélicos Brasil, o guardar o Shabat, o santificar. E por causa disso nós percebemos o quanto a igreja começou a negligenciar o culto. Eu já entendi. Para muitos crentes, essa cadeira desconfortável que você está sentado é o colchão da casa. Eles vêm à igreja só para dormir. E é escandaloso porque eu falo bem alto. Então nós começamos a nos preocupar com o nível espiritual que a igreja estava carregando o culto. Começamos a perceber que a necessidade seria começar o culto em casa. E Deus começou a ministrar em nossos corações, não somente porque estávamos indo a Israel de vez em quando, mas porque Deus começou a nos mostrar a necessidade de adorar a Deus em família. A nossa principal intenção, eu vou dizer para vocês agora qual era: que o nosso culto coletivo melhorasse. Então, nós começamos a estabelecer o culto familiar, a adoração familiar, que nós hoje chamamos de Shabat. Isso nós temos já 4 anos, pela misericórdia de Deus, amém, irmãos? Tem pessoas que começaram juntamente conosco, e eu não posso aqui dizer que toda essa igreja aqui santifica o seu lar através do Shabat. Eu sei que nem todos aqui, nós não vamos obrigar você a fazer nada, porque tudo que é para Deus não pode ser obrigado. Mas nós entendemos que a implantação do Shabat em nossas casas traria uma melhora nos nossos cultos, no templo. E graças a Deus nós temos até alcançado vitória. Mas esse ano, 2021, nós temos o tema da nossa escola do Shabat, Bet Shalom. Esse é o tema, casa de paz. Bet é casa, Shalom é paz. Então, o desafio para nós nesses 2 dias apenas, hoje e amanhã,
é transmitir para vocês como transformar nossa casa em casa de paz. Então, meus amados irmãos, eu até compreendo que adorar a Deus em casa é algo desafiador, sim ou não? Eu não sei como você, por exemplo, quem está começando a fazer Shabat agora? Quem está começando? Está começando, né, pastora? Eu não sei nem como, né? Chega a me dar um medo, porque eu sei o que eu passei. Meu Deus! Inventar de fazer janta, assim que diz maranhense, janta, né? Inventar de fazer janta. Sexta-noite, todo mundo ainda está na pegada do comércio, da doidura, e daqui a pouco para-se tudo. Que loucura! Foi desafiador demais, e vocês já sabem da história, todo ano eu conto. E nós sabemos que é desafiador para os nossos dias, parar tudo para adorar a Deus em casa. Começar é difícil. Por quê, pastora? Porque fazer o Shabat, queridos, não é simplesmente um ritual. Fazer o Shabat, ou a adoração familiar, nos exige viver e nos comportar da mesma forma. Não é simplesmente um ritual, é eu carregar um estilo de vida shabático para dentro da minha casa. Você não pode se santificar somente no dia do Shabat. Você precisa ter uma semana santificada para que o Shabat funcione. Esse é o desafio. E isso vai exigir de nós 2 pontos fundamentais que eu quero discutir com vocês essa noite. Como transformar nossa casa em casa de paz. Primeiro, diga primeiro, adoração. Muito bem. O segundo, santificação, diga santificação. Então, queridos, a adoração, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como transformar a minha casa para ter uma casa Bet Shalom, uma casa de paz. Primeiro, a adoração. A adoração é um direito de Deus. A adoração é um direito de Deus. Qualquer pessoa pode adorar um Deus, mas o Deus da Bíblia só podemos adorar através do Evangelho. Sem Cristo, a nossa adoração é impossível. Sem Cristo, a nossa adoração é impossível. Pastora, quem lidera o Shabat familiar? O homem. Por ser ele o cabeça, o sacerdote da família, aquele que prestará contas a Deus a respeito de sua família. Eu acho interessante às vezes, né, os homens falarem com a boca cheia. A Bíblia fala aí sobre cabeça. Você é sacerdote? Você é o sacerdote da sua casa? Querer ser cabeça sem ser sacerdote também é impossível. Vamos ler esse texto, Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 26. Por favor, rapidamente, põe aqui no nosso telão. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 25. Ao 26, viu? Porque o marido é o que, queridos? O cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, só em comparar Cristo
Eu, se fosse homem, já pedia a morte. Só em comparar. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Continue. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Prossiga. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a, o que, queridos? Purificado por quem? Por meio da lavagem de água. Que água é essa? Oh, meu irmão. Uma coisa interessante que o Shabat resgatou aqui nessa igreja. Já que adorar a Deus é conhecer intimamente o Senhor, é conhecer o Evangelho, é conhecer as Escrituras. Então um homem, um cabeça, não vai conseguir dirigir um Shabat sem conhecer a palavra. E foi aí que muitos homens, quando chegou para o Shabat, ele gostava do jantar, ele gostava da esposa submissinha ali, ele gostava de tudo organizado. Quando era, dá a Bíblia para esse rapaz, a vontade que ele tinha de morrer. Nunca tinha lido Bíblia, não conhecia as Escrituras, não estudou nada. Eu só quero te dizer uma coisa, Efésios capítulo 5 diz que Deus vai prestar contas com você. O versículo 27 diz o quê? Para o quê? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Leia o capítulo todo. Mas escute, você vai apresentar a sua esposa a Deus. Limpa. Pela palavra. Tu tem que ser muito bom de Bíblia, rapaz. Isso foi muito complicado no início. Quantas mulheres tiveram que liderar o Shabat no início? Quantas? Pastor, então o que devemos fazer? Os homens, os maridos, os cabeças devem buscar entendimento na palavra. Devem ler a palavra para a sua família. Para nós termos uma casa chamada Bet Shalom, precisamos restaurar o altar familiar. Diga comigo, nós precisamos restaurar o altar familiar. E meus queridos, o Shabat pode ser o começo. O Shabat não é tudo, o Shabat pode ser o começo da restauração do altar da tua casa. Então, como está a sua vida de adoração familiar? Você entendeu o que foi que Josué disse? Eu não sei vocês. Eu não sei o que você vai fazer em relação à sua adoração, mas eu e a minha casa serviremos a Yahvé Deus, ao Senhor Deus. Essa é a decisão mais importante da nossa família. Você pode ser um bom pai, uma boa mãe, mas se nessa área você não consegue prover, você está falhando com a sua família. Porque nada, queridos, é mais importante na vida humana do que adorar a Deus. Os puritanos no século 17 nos deixaram um ensino, uma doutrina maravilhosa. A nossa casa deve ser um berçário para o céu. A nossa casa deve ser um berçário para o céu. Não é a igreja, é a casa. A igreja jamais, meus queridos, vai enfraquecer
Se nós continuamos o culto em casa, se o culto do domingo é discutido depois que chegamos em nossa casa, jamais um filho vai esquecer de um Shabat que fez com seus pais. E não adianta você alegar que não tem tempo. Acho engraçado, né? Pobre dizer que não tem tempo de fazer Shabat. E milionários fazem. Milionários fazem Shabat. Homens riquíssimos fazem Shabat. Para o trabalho, param de trabalhar às 5 de sexta-feira e voltam a trabalhar às 8 de sábado. E você vem me dizer que não tem tempo? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. A sua família foi criada para adorar no lar. Uau! Não, pastora, foi na igreja. Não, aqui é a consequência do que você faz lá. É por isso que as igrejas estão um fracasso. Porque você não é bênção em sua casa. Porque sua casa não está funcionando bem. Então você vai continuar não funcionando bem na casa de Deus. Nós estamos agora diante de um desafio. Eu falei com o Senhor ainda há pouco. Eu não tenho condições espirituais de encarar esse desafio. Mas o Senhor nos mandou falar. Eu vou falar para vocês. Porque talvez você tenha mais coragem do que eu. Quisera que todos os dias nós tivéssemos um devocional em família. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quisera. Por que, pastora, fazer um culto todos os dias em casa? Porque todo dia nossa família peca. Porque todo dia, eu e você, eu, meu filho, minha filha, meu marido, nós pecamos uns com os outros. Nós precisávamos, antes de dormir, nos reconciliar todo dia. Jó capítulo 1, versículo 1 ao 5. Eu quero ler também com vocês esse texto. Por favor. Jó capítulo 1, versículo 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz. Não é Ur, tá? Ur, quem era da terra de Ur? Abraão, muito bem. Aqui é terra de Uz. Uz fica do lado da Jordânia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, era rico, hein? 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam o que, queridos? Banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e o quê? Os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aí. Jó sacrificava pelos filhos.
Que bênção, hein, irmãos? Tem um pai que sacrifica pela gente, hein? Eu não sei se aqui tem pai que sacrifica espiritualmente pelo filho. Quantas vezes, hein, você já jejuou pelo seu filho, hein? Quantas vezes você já jejuou pela sua filha? Quantas vezes você já se isolou para falar com Deus, até que Deus mude a sorte do teu filho? Uau! Jó era esse homem, ele sacrificava, só que os filhos não. Então, queridos, eu quero que você saiba de uma coisa: nós, os pais, nós podemos até sacrificar, mas se nossos filhos não sacrificarem, eles vão perder a salvação. Porque a salvação é o quê? Gente, fale isso de verdade, a salvação é o quê? A Igreja Católica está trazendo agora uma nova campanha. A campanha do Papa Francisco agora é dizer: ninguém é salvo sozinho. Epa! Todos nós, cada um aqui, prestará contas de si mesmo. A salvação é individual. Eu não posso responder pelo meu filho adulto. Eu não posso responder por minha filha adulta. Eu não posso responder pelo meu marido. Diante de Deus, não. Muitos pais oram pelos seus filhos hoje desviados, porque nunca oraram com eles quando crianças. Esse é um dos principais motivos. Pai, você é o cabeça. Chame seu filho pequeno, olhe nos olhos dele, ensine a palavra para ele. Meu irmão, preste atenção, por favor. Você acha mesmo que seu filho homem, ou até a menina, vai acreditar num Deus que nunca viu você adorar? Nunca viu você se ajoelhar? Você acha mesmo que seu filho vai crescer crente? Se você não é um testemunho? Chame seu filho, chame sua filha para orar. Se ajoelhe com ele. Um filho jamais vai esquecer de um pai que se ajoelhou um dia com ele. Meu pai, eu estou pensando no meu pai, conhecedor das Escrituras, decidiu se desviar, casou com minha mãe já desviado da fé. Ele era cantor, barítono do coral da igreja. Talvez eu puxei para ele. De repente um dia eu ouço meu pai cantar: firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz. O senhor conhece mais? Eu corri, peguei minha harpa, meu cantor cristão, corri, sentei do lado dele. Eu já estava aprendendo a tocar violão, eu tinha 9 anos de idade. Peguei o violão, sentei do lado dele e comecei a tocar com ele, enquanto ele tomava uma cerveja. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Ah, como eu me empolguei, meu pai sabe cantar música cristã. Qual é a outra que o senhor sabe? E ele começou a cantar e eu comecei a cantar as músicas com ele. Eu poderia ter hoje um pai pastor? Sim. Eu poderia ter hoje um pai que me discipulou? Sim. Eu poderia ter hoje um pai que me consagrou. Mas não foi essa a decisão do meu pai.
ele se desviou do caminho do Senhor. Mesmo desviado, eu não consigo esquecer das vezes que cantávamos juntos. Pai, você que está aqui, coloque seu filho no colo, olhe nos olhos dele, leia um texto bíblico. Coloque a mão na cabeça dele e ore por ele. Não deixe nada interromper esse momento sagrado entre você e seu filho. Seu filho jamais vai esquecer. Imagine quando seu filho constituir família, quantos cultos familiares, quantas respostas de oração teu filho viu Deus fazer. Que memória esse filho vai levar para a sua casa, irmãos. Não é essa a realidade do Brasil. Por isso que eu quero falar para os jovens que estão aqui essa noite, ou recém-casados, que têm menos de 10 anos de casados, ou os jovens que ainda não casaram. Leve o legado para a sua casa, mesmo que você não tenha adquirido em casa. Obrigada por você estar aqui essa noite. A maior herança que nós podemos dar para um filho é um culto. Eu fico pensando no meu filho. Minha filha já é pastora. Mas eu fico pensando no meu filho. Diante dos desafios que ele está tendo para ser um verdadeiro cristão. Lutando para crer em Deus. E eu fico observando os desafios que ele passa. Meu coração temeroso para que ele não se afaste do caminho do Senhor. E eu fico observando, meu Deus, eu me alegro. Se eu morrer hoje, eu vou me alegrar com uma coisa. Ele aprendeu a fazer culto comigo. Ele nunca vai estar só. Ele nunca vai estar desamparado. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imagine você ensinando o seu filho o Evangelho, olho a olho, abrindo a Bíblia e compartilhando as Escrituras, pedindo para que o seu filho e sua filha discuta a Bíblia com você. Imagine você ganhando o seu filho para Jesus ali, antes de dormir. O menino ou a menina diga: eu quero me converter, papai. Um dos maiores pregadores do mundo, D.L. Moody, ganhou muitas almas. Ele tinha um filho desviado. Não era por culpa dele, cada um prestará conta de si. Mas ele orava sem parar. Antes que ele morresse, o filho voltou-se para Jesus. Ele faltou explodir. Ganhei o mundo inteiro, ganhei meu filho para Cristo. Diz: papai, eu quero que o Senhor ore comigo. Eu quero me converter. Que presente, irmãos! Que presente nós termos nossos filhos convertidos através de nós. Como transformar nossa casa em casa de paz. Bet Shalom. Primeiro, adoração. Faça da sua casa uma casa de adoração. Segundo, santificação. Uma palavra que está desaparecendo do nosso vocabulário. E esse aqui é um ponto fundamental. Meus queridos, não adianta nós fazermos Shabat se não temos uma vida familiar de santidade. Teu filho não vai entender. Tu xinga a semana inteira, vocês brigam a semana inteira, e sexta tarde vocês começam a ficar diferentes.
Aí, hoje eu passei por isso. Eu passei por essa fase. Meu Deus, amanhã é Shabat, eu não posso brigar. Não posso discutir. Porque amanhã eu tenho que cear com meu filho, com meu marido, com minha filha. Meu Deus, me santifica. E às vezes um dia, 24 horas, não dá tempo você limpar a sua alma, nem a alma da sua família. Então, meus queridos, o desafio do Shabat é ser santo dentro de casa, sim ou não? Eu aprendi isso com Joel Bick. Isso me tocou. Essa realidade não é nossa. Essa frase que vou falar agora não é realidade do povo brasileiro, porque as mulheres no Brasil são mais crentes do que os homens. Isso é vergonhoso. Isso é lamentável. Quando você coloca, é hora de orar por alguma coisa, o homem já diz assim: ora aí, mulher. Mas na cabeça de Joel Bick, um dos últimos puritanos que ainda existem, ele diz assim, porque ele dirige a casa dele: ei, o espiritual da casa dirige a casa. E se for a mulher, você está em dificuldade. Porque tudo que o filho quer é que o pai seja pastor dentro de casa. Tudo que um filho, que uma filha quer é que o pai seja o pastor dentro de casa. Quantos homens tem aqui? Levante a sua mão, por favor, os homens. Glória a Deus por vocês estarem aqui. E Joel Bick disse: quando a sua esposa e os seus filhos estiverem em pecado, sem arrependimento, o marido deve exercer justiça para ajustar a família em amor e zelo. Eu falei: meu Deus, isso é um sonho. O marido ajustar a esposa e os filhos, porque os filhos e a esposa estão em pecado sem arrependimento. Lá vem o pai, o chefão, o macho, o cabeça. Como é que está a história aí? Como é que é o negócio aí? Como é que foi aí? Aí a esposa: esse menino não sei o que, essa menina não sei o que. Aí ele pega. Sentem aí, por favor. Deixa eu dar juízo para vocês agora aqui. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Irmãos, ainda é um sonho. Mas Jesus estabeleceu isso entre nós. E Ele está esperando isso de nós. Marido, você exercita essa comunhão com sua família? Você ora por sua família? Você conhece a palavra ao ponto de limpar, de lavar a sua esposa? Você busca a santidade familiar? A santidade de fato é prioridade para você? Você quer ver sua filha santa, seu filho santo? Seu casamento santificado? Meus queridos, nossos filhos precisam testemunhar do nosso amor por nosso Deus. Nossos filhos precisam ver que nós amamos esse Deus, que nós não somos hipócritas. Eu sei que você já ouviu a historinha que muitos crentes já contaram, de um falso pai, de um falso crente. O crente era o diácono da igreja, crentão,
primeiro a chegar, dava a paz do Senhor para todo mundo, a cara e a roupa de crente. Até que um dia, o filhinho dele se agarrou com o pastor e disse: pastor, deixa eu morar aqui na igreja. E o pastor abraçou e disse: por que, querido? Porque aqui o papai é bom. Porque aqui o papai não bate na mamãe. Porque aqui o papai não me bate. Nossos filhos precisam testemunhar que nós temos um Deus, meus queridos. Você não vai poder exigir do seu filho o que você nunca deu. A oração de Jesus, ela é perfeita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu te pergunto nessa noite, você está santificando o nome? Ou você está escarnecendo no nome do Senhor dentro da tua casa? E isso também eu falo para as mulheres. Sabe por quê, minhas queridas? Porque a resposta que você der nessa noite a essa pergunta será o futuro dos teus filhos. Você sabe por que é difícil manter um culto familiar? E eu sei que essa noite, talvez você até se desafie. A partir de hoje, toda noite antes de dormir, vou chamar meu filho e minha filha. E vou orar por eles. E vou ler um texto bíblico. E vou abençoá-los todos os dias. E na sexta-feira, Shabat. Mas segunda, terça, quarta, quinta, culto devocional, oração, um louvor a Deus, pelo menos um trecho das escrituras, oração na cabeça, e depois coloca os meninos para dormir. Ai, que sonho bom. Por que é difícil nós mantermos esse culto familiar, irmãos? Porque vai ser necessário você manter a santidade. Será que não está na hora? Ou você só se converte no domingo à noite? O Shabat, vocês sabem que tem aquela ceia, sim? O pão e o vinho, sim? Pensa aí você compartilhar o pão e o vinho com ódio no coração. Com raiva do seu filho. Com raiva da sua filha. Com raiva do seu marido. Diga comigo: meu discipulado, o meu testemunho, a minha devoção poderá ganhar o meu filho. Observe, irmãos, como as crianças se relacionam. Observe, meus irmãos, como as crianças lidam com as coisas espirituais aqui nessa igreja, por exemplo. Veja os sentimentos das crianças. Veja os sentimentos das crianças no culto. Sem lágrimas. As nossas crianças vêm para a igreja só para dormir. Ou para correr. Será porque nossas crianças são indiferentes a esse culto? Por que o culto coletivo, nem o culto da salinha, funciona para as nossas crianças? Por que quando eles vêm à igreja, quando assentam numa cadeira, eles não conseguem ouvir a palavra? 10 minutos eles dormem. Mas se você colocar um celular na mão deles agora mesmo, eles vão despertar e talvez vão passar a noite inteira fazendo isso. Será que Deus é menos atraente?
Nossas crianças não oram aqui, no culto coletivo. Nossas crianças não choram no culto coletivo. Nossas crianças não adoram. Eu vou te dizer por quê. Sabe por que teus filhos não se comportam na igreja durante 1 hora, 2 horas de culto? Porque eles não têm nenhum conhecimento de Deus. Eu imagino que se você faz Shabat, você bota seu filho para ficar sentado no Shabat, escute a palavra. Ou ele sai correndo durante toda a casa enquanto você dá o Shabat? Ou ele não para 1 minuto enquanto você está ministrando a palavra? Isso não é Shabat, irmãos. Nossos filhos precisam voltar a ter temor pela palavra de Deus. Diga comigo, Shabat é uma limpeza de consciência. Talvez aquilo que você não alcança nesse culto, no Shabat você vai alcançar. Você vai raciocinar, você vai pensar. Quantas pessoas já me deram testemunho dos seus filhos em Shabat? Quantas pessoas já me disseram, não, meu filho recebeu a palavra, compreendeu, pediu perdão pelos seus pecados. Meus irmãos, o tempo passa depressa. O tempo está passando muito depressa. E daqui a pouco teus filhos estão imensos. E sabe a única coisa que ele não vai querer? É o templo. E você pode se arrepender por nunca ter feito um culto com ele. O tema dessa escola, a escola do Shabat esse ano é lindo. Eu queria que você gravasse no seu coração. Salmo 118, versículo 15. Salmo 118, versículo 15. Guarde esse versículo. Quando você estiver em casa, guarde esse versículo. Salmo 118, versículo 15. Diz assim: nas casas dos justos há voz de júbilo, há louvores e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Eu passei hoje basicamente o dia inteiro memorizando esse versículo no meu espírito, repetindo muitas vezes. Quando eu me ajoelhei, eu disse ao Senhor: meu Deus, eu preciso fazer da minha casa uma casa de louvor ao teu nome. Eu preciso fazer da minha casa uma tenda de salvação, para que de fato haja milagres. Observe, querido, que em casa, na casa dos justos, onde há júbilo e salvação, o Senhor faz proezas. O Senhor faz milagres. Eu louvo a Deus, eu tinha 10 anos de idade. Deus me deu uma oportunidade de sair da casa da minha mãe e do meu pai. E eu fui morar 1 ano com minha tia em Barra do Corda. Mulher de Deus. Fui estudar lá. E eu não tinha nenhum costume de conviver com uma crente. Foi muito interessante para mim, porque ela se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu me lembro que todo dia tinha devocional na casa dela, diga aleluia. Para uma menininha que só vivia correndo para cima e para baixo, brincando,
pulando a cerca para brincar, dona colega. E minha mãe, Gláucia! Agora eu tinha uma tia, minha amiga, que nunca teve filho. E minha mãe e meu pai disse, vai para lá, passar um ano com ela. Mulher de Deus. Todo dia, ela não falava alto. Senta aí. Vamos cantar uns hinos do cantor cristão. Vamos lá. Porque ele vive. Cante. Posso crer no amanhã. Oh, eu ficava com raiva. Porque ele vive. Irmãos, tem canções que eu canto com vocês aqui. E às vezes cantando em casa, que quando vem na minha memória, eu choro lembrando da minha tia me ensinando os hinos do cantor. Como me servem essa memória, como elas são boas para mim. Elas são tão fortes para mim, que eu falei para minha filha, falei para o meu filho, a importância da minha tia para mim. Recentemente, antes de Karine viajar para o campo missionário, foi bater na casa da minha tia, 94 anos de idade, lúcida, lúcida. E ela passou uns dias com minha tia. Minha tia conversou com ela e minha filha conversando com ela sobre o evangelho. E elas conversaram tudo de novo. Karine disse, mamãe, que é aquilo? Que é aquilo? Que tremendo. Uma pessoa sentada numa cadeira, fala do evangelho, conversa, discute, canta os hinos, e ela vai para a igreja dela até hoje, irmãos, como ela abriu várias igrejas no interior, sendo mulher, missionária. Com 94 anos, o pastor vai lá na casa dela, pega ela, bota dentro do carro, porque ela foi uma das que primeiro começou aquela igreja em Barra do Corda. E aí ela vai para o culto, e quando ela chega, sentada, ela hoje não tem muita mobilidade nas pernas, ela senta no fundo da igreja. Karine diz, mamãe mandando todo o tempo. Vem cá, menino, por que aquele negócio está daquele jeito ali? Ajeita ali, meu filho, que é a casa do Senhor, prepara. Que negócio é esse? Jesus não está aqui não, olha, presta atenção aquilo ali, meu filho. 94 anos. Corrigindo, admoestando a igreja de Deus. Shabat é limpeza de consciência, queridos. Você senta ali com seu pai, com a sua mãe, olha para o seu pai, olha para a sua mãe, olha para o seu tio, quem tiver no seu Shabat. Daqui a pouco a palavra começa a ser ministrada, você olha para o seu pai, para a sua mãe, você começa a observar que você precisa de conserto. Por favor, eu acredito que Deus fala com você. Os nossos filhos devem ser motivados a ter uma boa consciência. Pastor, eu não consigo entender essa expressão. Você sabe o que é uma boa consciência? Na hora do Shabat você deve falar para o seu filho o que você fez essa semana que não agradou a Deus. E se ele não for hipócrita, ele vai dizer antes de comer o pão e beber o cálice. Ele vai dizer. Ele vai confessar seus pecados para o Pai. Há um ditado popular por aí que dizem que diz que o último a saber quem é? É o pai, não é? São os pais. No Shabat não. O primeiro a saber do problema dos filhos é o pai e a mãe. Quantas vezes nós vimos pessoas sendo livres ou livradas de ciladas, crianças que estavam sendo oprimidas, e depois do Shabat começaram a revelar para o pai e para a mãe o que estavam de fato sofrendo, e foram curadas na sua alma. Quantas aqui eu já ouvi isso? Eu vou encerrar, mas eu preciso perguntar para você, se você ainda não começou a fazer o Shabat, eu vou te desafiar agora a fazer culto doméstico todo dia. E na sexta-feira você vai fazer o Shabat.
Há alguém aqui que está decidido? Há alguém aqui que está quase tendo coragem de dizer: irmãos, nós somos muito endiabrados. Nós não somos muito endiabrados? Eu estou perguntando aqui para um crente: quem vai fazer culto todo dia? Gente, irmão, nós estamos perdidos. Mas eu creio que o Espírito Santo derramará da sua unção sobre nós. E assim como foi difícil, mas nós começamos a fazer o Shabat toda sexta. Eu creio que nós teremos a liberdade de fazer um culto pequeno todo dia. Quantos podem dizer glória a Deus? Como seria esse culto? Eu vou te explicar rapidamente. Leia um versículo, leia um capítulo. Depois disso, discuta o assunto. Depois disso, você deve falar com seu filho, sua filha, sua esposa, sobre aquele tema. Se você quiser, para receber a palavra, a bênção do Senhor, cante pelo menos uma estrofe de um hino. E depois, põe a mão na cabeça do seu filho e libere uma bênção. Deus fará proezas. Deus fará proezas. Quem tem experiência e respeito pelo culto familiar, terá aqui. Terá aqui. Se nós alcançarmos vocês nos lares, Deus nos alcançará nos nossos cultos coletivos. Porque você não vai vir todo domingo como eu hoje vejo a igreja vindo. A igreja vem se converter todo domingo, irmãos, isso é cansativo demais. Você passa a semana inteira desviado e quer se reconciliar no domingo. Não. O domingo seria para nós libertarmos a cidade com a nossa adoração sincera. Não tem nada mais tremendo, não existe nada mais poderoso do que a adoração coletiva. Não tem nada que faça o diabo perder a batalha mais do que um povo que adora junto. Você está confundindo o culto de domingo à noite com o dia da sua reconciliação. Por favor. Todo domingo Deus tem que ministrar uma palavra para nós, de reconciliação para você, porque você não consegue ficar crente 2 dias consecutivos. Eu estou passando por uma experiência muito linda no Evangelho, com o seu José. Seu José é nosso vizinho, ali na Casa de Cultura, o Guenote. E a Emily se converteu. A filha dele começou a ficar ali com a carinha e daqui a pouco aceitou a Jesus como Salvador. E foi forte. Deus é tão bom, queridos, que a salvação é imediata, mas a conversão é um processo. Jesus nos salva imediatamente, mas para a gente se converter demora. E ela começou a caminhar com o Senhor. E eu olhava para ele e eu dizia: Senhor, aquele ali, será, hein? Um dia ele decidiu ouvir a palavra de Deus. E começou a ouvir a palavra de Deus. Começou a ouvir a palavra de Deus. Começou a receber a palavra de Deus. O dia 31 de dezembro para 1º, eu ganhei minha noite quando ele me chamou. E disse: me fale sobre a salvação. Depois do culto. Sentei com ele e comecei a explicar. E eu disse: o senhor não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo. O senhor só precisa crer que ele é o Salvador. Ele disse: eu creio.
Eu creio. E eu disse: uau! O céu está em festa. E eu tenho visto o Senhor fazer uma obra linda na vida dele. E eu percebi que ele está cultivando a presença de Deus em seu coração. Ontem tivemos uma conversa rápida. E todas as vezes que eu ministro alguma coisa, ele diz: que bom, obrigado por ouvir a palavra. Aprendi mais algo. Algo mais. Irmãos, é muito bonito quando o Espírito Santo trabalha no coração de um ser humano. E de um homem. Cada coisa que recebe. Amém. Muito boa essa palavra. E ele me disse: eu estou me preparando, eu vou me converter. E a filha dele fofocou para mim e disse assim: pastora, papai disse: Emily, você quer que eu mude? Você também tem que mudar. E eu disse: isso é o Evangelho. Só que a salvação está alcançando essa casa. A mãe não está presente, é só o pai. Só o pai que cuida dela. E Karine diz: mamãe, cuida dela, é sua filha. Mas compreenda algo, quando Deus fala com o homem, e Ele disse a ela, testemunhando para ela, ensinando as coisas já de Deus para ela: se tu não te converter de verdade, Ele disse: quando eu me converter vai ser de verdade, hein, Emily? Irmãos, eu estou curada. Sabe por quê? Porque eu pensei que Jesus não salvava mais não. E eu vi que Jesus está salvando esse homem. Salvando esse homem. Sabe aquele tipo de gente que nunca se converte, está há 10, 15 anos na igreja, nunca confessou pecados. E sabe o que ele disse para ela? Tu está pensando que é fácil? Ela me falou ontem. Está pensando que é fácil abandonar a prostituição, a promiscuidade? Eu ouvi a pastora falando que eu tenho que abandonar a prostituição e a promiscuidade. Eu louvei a Deus e falei: isso é o Evangelho. Irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho tem que abandonar tudo que não presta. E dizer: Senhor, eu estou indo para ti. Estou chegando. Então você crê? Você se arrepende? E Ele começa a mudar tudo. Ele. O poder que você tem, sabe qual é? O arrependimento. Século 17. Inglaterra. Para os puritanos, o pai que não fazia culto doméstico não podia cear na igreja. Se a esposa dissesse: lá em casa o marido não está fazendo mais culto doméstico, pastor. O pastor chamava ele e dizia: você não vai cear esse mês. Ei, irmão, sabe por que você não lê a Bíblia? Porque ainda você não se converteu. Curve sua cabeça, por favor. Essa palavra é para o homem, para o pai que está aqui essa noite. O Senhor está te convidando para começar o culto doméstico. O Senhor está te convidando para ser o sacerdote da tua casa.
O Senhor está te convidando para ser o líder da adoração familiar. Sabe como você vai ganhar seu filho? Ensinando ele a fazer culto. Jamais seu filho se esquecerá disso. Eu quero te desafiar nessa noite, se você é um homem de Deus, você deve ser a pessoa que mais vai amar a palavra em sua casa. Meu casamento já estava tão frio quando nós começamos o Shabat. Quando eu vi meu marido ensinar a palavra para mim, para minha família, parecia um sonho. Já que eu não tive um pai que me ensinasse a palavra, como é maravilhoso ter um marido que nos ensina. Porque tem coisas, meus queridos, que as mulheres erram tanto. Tem coisas que quando eu estou pensando ou falando nas escrituras, meu pensamento é tão vago, e quando o Guilherme fala, eu percebo, ele está certo. Eu não pensei dessa forma. Eu quero, por favor, eu sei que aqui tem mulheres que não têm marido, mas têm filhos. Eu sei que tem mulheres que se tornaram líderes familiares aqui pela situação, das circunstâncias da sua vida. E nós temos aqui hoje uma viúva, que é recém-viúva. Eu sei que isso dói para nós, mas eu quero dizer uma coisa para os homens que estão aqui essa noite. Por favor, compreenda, você é o seu sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote da sua família. Teu filho precisa amar a Deus através de ti. Deus está falando aqui. Será onde estão os homens dessa igreja que não vieram todos? Pastora, eu sou o único crente da minha casa. Deus vai te usar. A Emily primeiro se converteu, e o pai dela está aqui nesse Shabat. Irmãos, é a primeira vez que ele vem para a escola do Shabat. Eu quero falar as palavras de Josué nessa noite, eu vou encerrar. Você vai escolher adorar os deuses dessa terra, ou adorar o nosso Deus. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, eu te peço nessa hora, curve a sua cabeça, por favor. Eu te peço nessa hora, entre em cada casa aqui. Você não tem ideia de quantos demônios tentaram acabar comigo essa tarde, essa noite, para eu não pregar essa palavra para você. Você precisa tomar uma posição de sacerdote na sua casa. Você precisa tomar uma posição de sacerdote na sua casa. Você deve ser o primeiro a sentir que seu filho não está bem. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor.
Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tudo passa tão depressa. Há tanta orfandade aqui nesse lugar essa noite. Há tanta orfandade aqui essa noite. Onde está o teu pai? Queria um pai que te ensinasse as escrituras? Queria um pai que te colocasse no colo para orar por ti? Continue com os olhos fechados. Eu pergunto nessa noite: quem aqui não tem um pai presente? Isso. Fica com as mãos levantadas. Eu quero te dizer uma coisa. Comece no teu futuro lar. Comece o Shabat sozinho. Peça para sua mãe, se for preciso. Se você ainda não faz, peça permissão para fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: não tem desculpa se você não levar para a sua futura casa. Case com um homem que ame a Deus, senão você vai ter um marido igual ao seu pai. Se agora mesmo você está aí sentindo dores, então procure um homem de Deus para se relacionar. Se você de fato quer uma casa de paz, de shalom, quebre o ciclo da maldição essa noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou falando para os solteiros, para os órfãos, para as viúvas. Eu estou falando para as divorciadas. Estou falando para os homens que estão aqui com suas famílias. Por favor, tomem uma nova posição essa noite. Como falou Josué, aqui está uma pedra. Disse Josué: aqui está uma pedra, testemunha do que vocês estão falando com Deus essa noite. Nós oramos nesse instante, Senhor. Eu quero te pedir nessa hora, na autoridade do nome de Jesus,
Liberta-nos. Liberta-nos. Quebra as maldições. Quebra nessa noite as maldições das nossas vidas. Quantos homens pensam que só o trabalho, só a comida é o sustento familiar? Meu Deus, a adoração na nossa casa é o sustento diário. Levanta esses homens essa noite. Levanta esses filhos que não têm pai para buscar o teu nome, para começar através deles. Eu te peço, em nome de Jesus, querido Jesus,